Boa noite! Bom a gente estar juntos aqui, mais uma quarta-feira e você está aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui ligado nesse canal, nossa página do Facebook. A gente está dando continuidade à nossa série Como Ser Igreja. A gente falou, essa já é a quarta aula, né? 4 aulas atrás a gente falou sobre servo Senhor. Né? Quando o Vinícius e o Daniel estavam compartilhando aqui conosco, depois a gente teve uma aula sobre como é que a gente pode fazer parte da igreja, o que era a igreja, né? O que era o corpo de Cristo e como é que a gente podia fazer parte. Semana passada o Daniel falou sobre dedicados e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial. A gente vai falar sobre santos e eu não estou falando sobre o time lá da cidade de Santos, eu estou falando sobre santos no que a Bíblia diz o que é ser santo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria começar hoje à noite com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abra nossas mentes e toque nossos corações hoje, Pai, para que possamos não somente entender a Tua palavra, mas aplicá-la às nossas vidas, Senhor. Decidir vivê-la, Senhor. Tomá-la seriamente, Pai, para que possamos ser agradáveis a Ti, Senhor. Nós sabemos das nossas limitações, mas nós confiamos que o que Tu tens colocado na Tua palavra para que sigamos, vais também nos dar a possibilidade de viver, de modo que vai nos dar a força necessária para que possamos praticar isso. Fala conosco hoje através da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós pedimos, em nome dele que oramos. Amém. Amém? Então a gente falava sobre santos. E esse é um conceito encontrado na Bíblia. Na verdade, o grego que você encontra no Novo Testamento é a palavra agios. H-A-G-I-O-S. Agios. Se você for colocar no plural, seria agioi. No latim a palavra é sanctus. Daí é que a gente herdou a palavra santo. E o sentido disso é separado para algo. Também tem um sentido de sagrado. Na verdade a gente encontra essa palavra umas 229 vezes no Novo Testamento em grego. Quando foi traduzido, acabou que em algumas vezes não foi traduzido como santo, mas como uma outra coisa. No entanto, 60 vezes no Novo Testamento, hoje, a gente encontra essa palavra santo, em português. Na verdade, a palavra é encontrada não para descrever alguém que tem alguma característica especial, ou que tem algum dom especial, ou que tem feito alguma coisa especial. Na verdade, em Efésios capítulo 1, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá. Vamos abrir em Efésios 1. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Efésios capítulo 1, versículo 1. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Ou seja, ele está cumprimentando os cristãos da igreja de Éfeso e dizendo que ele está escrevendo essa carta, ele, o apóstolo Paulo, e está cumprimentando os santos e fiéis em Cristo. Está falando, vocês cristãos aí da igreja de Éfeso, vocês são santos. Um pouquinho mais tarde, em Efésios capítulo 2, vira só uma página lá, no versículo 17, ele diz: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Ele falava sobre Jesus Cristo. Aí no versículo 19 ele diz: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Concidadãos. Vocês são parte desse grupo de santos.
da família e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A igreja muitas vezes tem uma capacidade enorme de deformar conceitos bíblicos, né? Hoje, se você falar sobre santo, a primeira coisa que vai vir à sua mente é São Benedito, São Joaquim, São Paulo, Santo Amaro. Essa é a ideia que nós temos. O lugar onde eu moro aqui, eu moro perto de uma escola. E nessa escola, no muro dessa escola, tem lá um brasileiro que foi canonizado, São Dom Bosco. Talvez você saiba do que eu estou falando. E quando ouvimos essa palavra, na verdade o que nos vê é que é uma categoria, pensamos em uma categoria especial, de alguém que fez algo extraordinário por causa da sua fé. Quando na verdade Paulo estava chamando todos os cristãos ali de Éfeso de santos. E na verdade isso é colocado, esse conceito é colocado no Velho tanto quanto no Novo Testamento. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando coisas do tipo: não, sou cristão, mas não sou santo. Agora a pergunta na verdade que me vem é possível? O que isso supostamente significa? Sou cristão, mas não sou santo. É possível ser cristão sem ser santo? Por isso é muito importante sabermos o que significa ser santo. Nós ouvimos essa palavra, nós crescemos com um conceito na nossa mente sobre o que é ser santo, mas na verdade, às vezes nós colocamos sobre nós o título de cristão, ao mesmo tempo nós sabemos que nós não vivemos uma vida que poderia ser equiparada com a vida de um cristão, exatamente porque a coisa do santo é para outra pessoa. Eu sou cristão, mas não sou santo. Isso não existe na Bíblia. Êxodo 29 e 30 fala da consagração dos sacerdotes. Moisés tinha tirado o povo lá do Egito, eles estavam no deserto agora, e Deus dá algumas direções para Moisés. E ele fala sobre consagrar alguns para serem sacerdotes. Ele na verdade está falando sobre Arão e os filhos dele. Um pouco mais na frente, no livro de Números, você vê algo muito interessante, sempre me chamou muita atenção, sobre um grupo de pessoas chamadas nazireus. E esses nazireus, na verdade essa palavra vem do hebraico nazir, que é da raiz nazar, que significa da mesma forma consagrado, separado. Então a palavra aqui já não é mais em grego, a palavra aqui é em hebraico, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, desde o Velho Testamento, que a ideia de Deus é de separar alguns para que fizessem o trabalho dele. Separar alguns para que fossem diferentes do mundo. Separar alguns para que fizessem parte desse grupo que ele trouxe para perto de si. Então, na verdade, é impossível estarmos perto de Deus sem sermos santos. Na verdade, em Números capítulo 6, e eu gostaria que você abrisse lá, Números capítulo 6. Números é um dos livros, é o quarto livro da Bíblia. Tá? Então, se você começar lá em Gênesis, o quarto livro é Números. E no capítulo 6, no versículo 10, tem essa passagem extremamente interessante. E diz assim, Números 6, 10. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas.
E não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, mas poderá beber suco de uva. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Isso para quem tem cabelo, né? Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmã ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado a Deus. O exemplo que a maioria das pessoas lembra sobre um nazireu é a história de Sansão. Sansão foi um nazireu, e essas características deveriam ter feito parte da vida de Sansão por toda a vida dele. E teve um momento lá que ele, na verdade, esqueceu disso. E ele deixou que navalha passasse sobre sua cabeça. Ele se deixou levar pelo vinho. Ele acabou cometendo muitas coisas erradas, até que ele acordasse de novo para a realidade e entendesse o trabalho que Deus tinha separado para ele fazer. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que esse conceito de separação para fazer o trabalho de Deus não é algo que começou com Jesus Cristo. É algo que Deus tem separado na história da humanidade para que alguns possam, de fato, estar próximo deles, fazer parte de um círculo que Deus chamou para si, ter sido separado para algo especial, ter sido consagrado para algo especial, ter se tornado sagrado para fazer a vontade de Deus. Agora, isso é algo que Deus leva muito a sério. Tanto que nessa passagem você vê sobre algumas implicações. Se você de fato quer se dedicar a ser separado por Deus, existem algumas expectativas. Se eu não quero me dispor a essas expectativas de Deus, isso significa que talvez isso não seja para mim. Talvez eu não seja a pessoa que deva fazer isso. E a coisa interessante sobre o nazireu era, se alguém decidir fazer isso, se alguém se colocar na posição de fazer isso, homem nenhum é obrigado a fazer isso. Eu e você não somos obrigados a fazer isso. Eu e você não somos obrigados a ser cristãos. No entanto, se dissemos que somos cristãos e não temos a atitude de ser separados, de ser santos, nós não estamos entendendo o que é ser um cristão. Duas maneiras de ver santidade e separação nas nossas vidas. E esses dois pontos são os quais eu quero falar hoje com você. O primeiro deles é separação do mundo e das coisas do mundo. Eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2. Por favor, abra em 1 Pedro capítulo 2. Vamos agora para o Novo Testamento. Primeiro ponto, então, separação do mundo e das coisas do mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Isso aqui é Pedro escrevendo uma carta circular porque foi uma carta que passou por várias igrejas. Então ela circulou por várias igrejas. E ele ensinava aqui os cristãos. E ele dizia o seguinte para eles. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, falava com os cristãos, aqueles que faziam parte daquelas igrejas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo de Deus. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando, olha, vocês foram separados, foram chamados para sair das trevas e vir para a luz. E aí ele diz, no versículo 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que especial isso. Quando Deus fala, olha, você foi separado para um sacerdócio real. É o mesmo sacerdócio que foram separados os filhos de Arão e Arão, quando eles primeiramente levantaram aquela tenda, que era a tenda da separação, a tenda da reunião, a tenda onde o povo estaria em contato com Deus através do sacerdote. É a mesma coisa hoje. Deus tem separado eu e você, que nos chamamos de cristãos, para ser essa nação santa, para tomar conta desse sacerdócio, para conectar o mundo com Deus, para que pessoas ao nosso redor possam conhecer a Deus. Para isso nós temos que ser separados. Ele fala nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Agora a questão para nós hoje é, eu e você, nós somos diferentes das pessoas que trabalham conosco? Pensa lá no seu trabalho. Minha atitude é diferente do restante dos homens que trabalham comigo? Minha atitude é diferente das mulheres que trabalham comigo? Lá na minha escola, onde eu estudo, as pessoas te veem como alguém diferente? Eles conseguem ver, essa pessoa é diferente, essa menina é diferente, esse cara é diferente. Talvez você viva numa família onde você é o único cristão, sua atitude é diferente. Ou talvez você viva juntamente com pais, ou filhos, ou irmãos que são cristãos. Ainda assim, em casa, minha atitude é diferente? Ou eu ajo com os meus pais, ajo com os meus filhos, ajo com os meus irmãos, da mesma forma como qualquer outra pessoa do mundo age? Onde não há respeito, onde não há verdadeiro cuidado, onde não há uma maneira paciente, uma maneira amorosa de se tratar um ao outro. Como é que são os meus pensamentos? Eu fico pensando muitas vezes sobre como é que são os pensamentos de alguém separado, de alguém sagrado, de alguém que entende o sacerdócio que Deus tem dado para ele. Como é que são os meus pensamentos? Como é que são os seus pensamentos sobre questões políticas, por exemplo? Ah, Alcides, nós todos vamos pensar sobre política. Nós podemos ter nossas opiniões, mas meus pensamentos são baseados nas ideias de Deus, nas ideias de Cristo? Como é que são os seus pensamentos sobre a nossa sociedade? Sobre questões sociais, sobre direitos humanos, sobre sexo, sobre o tratamento para com outras pessoas? Seus pensamentos são guiados pela Bíblia ou pela sua maneira de enxergar as coisas? Isso é ser separado na sua essência. Tem uma maneira diferente de pensar. Como é que são os meus hábitos? Como é que são os seus hábitos? Sobre o que eu estou falando? Estou falando sobre meu dinheiro. Como é que eu uso o meu dinheiro? Eu uso o meu dinheiro da mesma forma como todo mundo no mundo usa? Ou eu entendo que Deus me deu alguns bens e eu preciso usar aqueles bens para a glória dele, para avançar o reino de Deus? Como é que eu uso os bens que Deus tem me dado? Meu comportamento frente a diferentes situações, com os colegas do trabalho, na escola, com minha esposa, com os meus filhos,
Como é que eu tenho criado meus filhos? Às vezes eu ouço pessoas dizerem coisas como, por exemplo, bom, eu fui criado assim, meu pai me criou dessa forma, como se a maneira como nossos pais nos criaram deve ser o padrão, quando na verdade o padrão deveria ser a maneira como a Bíblia diz para criarmos nossos filhos. Qual é o padrão pelo qual você cria seus filhos? Você tem criado seus filhos para serem separados e entenderem o privilégio disso? A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala sobre sermos um povo separado para fazer o que Deus tem separado para fazermos. Então, quando nós estamos falando sobre ser separados, sermos santos, nós estamos falando sobre ser separados do mundo e das coisas do mundo. Temos uma mentalidade diferente, andarmos de maneira diferente, pensarmos de maneira diferente, agirmos de uma maneira diferente. Mas existe uma segunda coisa no que diz respeito a ser separados. E o segundo ponto que eu tenho aqui é separação no uso de meus talentos. Separação no uso de meus talentos. Eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, também um capítulo muito especial, porque depois de Deus ter chamado Moisés e ter dado orientações específicas sobre como deveria ser levantado o tabernáculo, aí no capítulo 31, no versículo 1, ele diz o seguinte, ele fala, disse então o Senhor a Moisés, versículo 2, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. E aqui a gente vê, não somente Deus chamando Moisés e dando direções específicas sobre a construção do tabernáculo, mas aí ele separa pessoas que ele designou com alguns talentos para fazer o trabalho que ele disse que precisa ser feito. É assim que Deus age. Ele não somente separa as pessoas, mas ele capacita as pessoas. Ele dá os talentos para que o tabernáculo, o templo dele seja levantado. No nosso caso hoje, no Novo Testamento, o tabernáculo passou, o templo passou. E hoje o que nós temos aqui para construir é a igreja de Cristo. Não um prédio, mas o grupo de pessoas, como a gente falou 2 semanas atrás, que entraram para esse reino, através de arrependimento e do batismo. E agora Deus está colocando a mim e a você para construir a igreja dele. E ele está dando talentos para mim e para você. Em Lucas 19, eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias lá. Tem uma parábola que mexe demasiadamente comigo. E eu gostaria que nós lêssemos essa parábola juntos. Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas 19, versículo 11. E Jesus conta uma história aqui. E nós vamos ler essa história juntos. E ele diz, no versículo 11 do capítulo 19 de Lucas: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava
que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ele falava aqui sobre ele voltar aos céus e depois voltar novamente à terra. Então chamou 10 dos seus servos, versículo 13, e lhes deu 10 minas. Minas aqui é uma moeda, é um tesouro, é algo que se usava de valor naquela época. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Ou seja, ele está falando aqui sobre servos que Jesus deixou aqui na terra, que deveriam trabalhar com esse dinheiro que ele deixou com eles, esses talentos, essas minas. Versículo 14: mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Versículo 20. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Uau! O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, e aí ele está falando aqui um toquezinho que ele dá aqui a respeito da liderança religiosa da época, dos líderes religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei. Ele disse: e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, esses que não queriam que Jesus reinasse, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Essa é conhecida como a parábola dos talentos. Em 2012, eu e Leslie nos encontrávamos na seguinte situação. Depois de anos tendo vivido em vários lugares, tendo servido como missionários em muitos lugares, finalmente nós encontrávamos numa situação onde os filhos estavam criados, já estavam adultos, estavam fazendo as suas próprias coisas, tocando as suas próprias coisas, e nós, talvez pela primeira vez em nossa vida, a vida estava indo bem, tranquila. Morávamos num bom lugar, tínhamos nossa casa, eu tinha um carro, Leslie tinha um carro, nas férias dava para a gente fazer algumas viagens legais, visitar alguns lugares interessantes, até dava para comprar alguns presentes legais para a esposa. Uma situação legal, pela primeira vez em nossas vidas. Nós tivemos que recomeçar aos 30 anos, quando eu deixei de trabalhar para a igreja, no Ministério de Tempo Integral. Com 40 anos, depois de ter voltado
para trabalhar com a igreja, no ministério e depois no escritório da igreja. Deixei pela segunda vez, mudamos para os Estados Unidos, teve que recomeçar lá. E depois de 10 anos lá, a vida estava indo bem. Nós dois, com bons empregos, uma vida tranquila, confortável. E essa parábola começava a vir ao meu coração. Eu saía para orar, eu saía para passar um tempo com Deus. Tinha um parque perto de onde a gente morava, muito bonito, perto de um lago, e eu frequentemente ia a esse parque. E eu caminhava e eu começava a orar, e repetidamente essa parábola vinha à minha mente. E era impossível não pensar: Deus tem me dado alguns talentos. Eu tenho usado esses talentos para Ele, da forma como Ele gostaria que eu usasse, para construir o reino dele. E o ponto que Jesus faz aqui não era um ponto relacionado com você que tem mais talento precisa trabalhar mais, você que tem menos talento trabalha menos. Na verdade, a pessoa que não fez o que deveria ser feito foi o que tinha menos talento. Não é o ponto de trabalhar mais ou trabalhar menos, é o ponto de que Deus nos chamou para o reino dele, não para ficarmos agora numa boa, tranquilo, descansando, relaxando e vivendo em paz. Ele nos chamou para o reino dele para construir o reino dele. Ou seja, ele deu alguns talentos para você e eu não sei quais foram os talentos que ele te deu. Alguns com certeza têm 5, outros têm 2, alguns têm 10, outros têm 1. Não importa quantos talentos ele deu. O fato é que ele me deu alguns talentos e ele deu alguns talentos a você. A questão é qual é a minha atitude em termos de usar os meus talentos para construir o reino de Deus. Nós fomos separados e talentos nos foi dado para que possamos usá-lo para construir o reino de Deus. E isso incomodava meu coração. Não era porque eu estava pecando, eu estava envolvido com a igreja, eu estava convidando as pessoas, eu estudava a Bíblia com as pessoas, mas eu sabia que tinham talentos que Deus tinha me dado que eu não estava usando. E eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a conversar com a Leslie sobre isso, e Deus foi deixando claro a direção, abrindo portas e mostrando o que Ele queria e onde Ele queria nos guiar. 2 anos depois disso, em 2014, agora em maio, está fazendo 6 anos, nós mudamos para Goiânia. E sabe, quando eu olho para trás, não há comparação em termos do que materialmente nós tínhamos lá e o que materialmente nós temos aqui. No entanto, isso não importa. Hoje, eu quero poder chegar para Deus e falar, e ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra para o meu descanso. Ou servo bom, aqui está algo que vai ser a recompensa que você tem pelo seu trabalho. Eu não estou dizendo isso para dizer que eu sou bom, eu estou dizendo isso para dizer que eu entendo bem o que é o desafio de você deixar algumas coisas para que você possa viver o plano que Deus tem para a sua vida. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para a sua vida, mas uma coisa eu sei: Ele tem planos para a sua vida. Eu não sei o que é que Deus quer que você deixe, mas uma coisa eu sei: tem coisas que Ele quer que você deixe. Eu não sei quais são exatamente os talentos e onde Deus quer usar os seus talentos, mas eu sei que você tem talentos e eu sei que Ele quer que você use esses talentos. A questão é, nós estamos abraçando isso para as nossas vidas? Eu conversava com um irmão ontem à noite e nós falávamos sobre como às vezes nós olhamos para alguém com alguns talentos, e talvez sejam alguns talentos mais chamativos, e nós achamos que aquela pessoa
tem um papel mais importante, quando na verdade não existe papel importante ou menos importante. Existem corações que estão dispostos a usar todos os talentos que Deus tem nos dado para construir o reino dele. A questão para mim e para você hoje é só uma. Eu estou usando os meus talentos para auxiliar na construção do reino de Deus? Quando é pedido para você fazer alguma coisa relacionada com o culto, relacionada com a igreja, relacionada com ajudar com uma necessidade que existe para que possamos fazer funcionar melhor o reino de Deus aqui em Goiânia, qual é a sua atitude? Dá para o outro porque ele tem mais talento? Ou você olha, isso é para mim, eu vou fazer aqui o que Deus tem me chamado para fazer? Quando você pensa na igreja, você pensa na igreja como uma oportunidade de servir? Ou você pensa na igreja como uma oportunidade de ser servido? Porque a coisa do talento é que você vai precisar usar para servir. É essa a ideia do talento. Talento foi nos dado, talento foi dado para aquelas pessoas lá no Velho Testamento, em Êxodo 31, para que eles pudessem construir o tabernáculo. Imagine um deles falando, não, dá para o outro. Deus chamando o cara, Deus tendo dado o talento para ele, e ele falando, não, está difícil para mim agora, Deus. Moisés, eu estou ocupado com a minha própria tenda aqui, Moisés. Estou ocupado demais com o meu trabalhinho aqui, Moisés. Imagine ele falando isso. Na verdade foi o contrário. Que privilégio eu poder ser chamado para participar da construção do reino de Deus. Você enxerga isso como privilégio? Ter sido chamado para construir o reino de Deus? Ou você, não, eu estou ocupado demais construindo a minha própria vida aqui. Construindo a minha própria tenda. Pegando o meu próprio maná aqui. Quando na verdade Deus tinha falado, separa o fulano, separa a fulana. Eu dei esse talento para ele, eu dei esse talento para ela, e cada um de nós tem isso. Separa ele para fazer. Você tem essa atitude, que privilégio servir? Ou sua atitude é, dá para outro porque eu estou preocupado, eu estou ocupado demais em cuidar das minhas próprias coisas. Bezalel não tinha todos os talentos do mundo. Ele tinha um, que era o de fazer bem alguns artesanatos. Ele sabia construir bem tenda. Ele sabia colocar as pedras no lugar certo. Fazer lá a arca da aliança. Fazer a mesa do sacrifício. Fazer o castiçal que Deus tinha separado. Ele sabia mexer com ouro, ele sabia mexer com prata, ele sabia mexer com pedras preciosas, mas ele não sabia tudo. Haviam outras coisas que precisavam ser feitas. De repente, ele era um cara que não entendia nada de como matar o touro, matar o boi para poder sacrificar e oferecer aquilo lá. Talvez ele não soubesse nada em como tecer as cortinas que foram colocadas para cobrir a tenda. Aqui diz que eram cortinas da lã de cabrito. Ele não sabia tudo, mas o que ele sabia, ele estava usando para aquilo. Você e eu não sabemos tudo. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que você faz muito melhor do que eu. Muito melhor. Mas você está abraçando essa oportunidade? Para terminarmos em João, capítulo 21. João 21, começando no versículo 15. Jesus diz, João 21, 15. Isso aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e agora ele estava entre os discípulos. E ele disse o seguinte, ele falou, no versículo 15 de João 21, depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Isso aí está falando sobre João, que foi quem escreveu, na verdade, esse evangelho. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro pergunta para Jesus sobre João. Respondeu Jesus no versículo 22: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Estava falando: olha, Pedro, eu estou te chamando para fazer um trabalho aqui, Pedro. E esse trabalho que eu estou te chamando para fazer, você tem que fazer e tem que fazer até a sua morte. E na verdade você tem que estar disposto a morrer também, Pedro. E a não mais ir para onde você quer ir, mas ir para onde eu quero te levar. Quanto a você, siga-me. Foi por isso, versículo 23, que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, falando sobre João. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Claramente aqui, meus irmãos, Pedro tinha alguns talentos. Claramente. Você lê as histórias na Bíblia, você vê como Pedro agia, a capacidade de liderança que ele tinha. E Deus disse para ele: Pedro, amor a mim tem a ver com você usar os talentos que lhe foram dados. Você precisa pastorear esse povo, Pedro. Amor a Jesus, amor a Deus, meu irmão, minha irmã, tem a ver com você usar o seu talento. Se eu não estou usando o meu talento, se eu não estou buscando por oportunidades de servir no reino de Deus e construir a igreja, eu não estou amando a Deus. Pedro é chamado para alimentar o rebanho. É óbvio quando alguém tem um talento, né? Minha esposa tem alguns talentos, e são óbvios. Ela sabe fazer as coisas ficarem bonitas. Eu muitas vezes digo para ela que ela faria até uma caverna ficar bonita. E é verdade. Nós já moramos em muitos lugares e não importa o tamanho, não importa o local, não importa se é grande, se é pequeno, se é casa, se é apartamento, ela vai fazer ficar bonito. É um talento que ela tem. Ela tem um talento muito grande para escrever. A letra dela, e foi isso que ela estudou, a letra dela é muito bonita. Mas sabe o negócio? Às vezes ela coloca que eu preciso escrever o cartão. Às vezes a gente vai dar um cartão para alguém, ou para um casal, para uma pessoa, e ela insiste que eu preciso escrever. E eu vou e escrevo, mas o trabalho não é o mesmo, da mesma qualidade que ela faria. Ela fala: faz você aí, você tem que fazer isso. E tudo bem, eu faço.
mas não é da mesma qualidade. Por quê? Porque quem deu talento para aquilo é ela. Às vezes alguns vão fazer algumas coisas na igreja, por quê? Porque precisa ser feito, não porque ele é o que mais tem talento para fazer aquele trabalho, mas é porque não tem outro que está se levantando com talento para fazer aquilo lá. Eu estou super feliz que a gente tem Paulo por muito tempo, e ele é extremamente talentoso, fez um excelente trabalho liderando as canções na igreja. Mas eu estou super feliz que outros têm partilhado e se levantado para ajudar com isso e participar do louvor. E eu agradeço a Vinícius, eu agradeço a Daniel, eu agradeço a Misael, eu agradeço a Paula, que tem se envolvido para fazer esse trabalho, para não ficar em cima só de uma pessoa. Então, a questão não é se o trabalho vai ser feito, de alguma forma o trabalho vai ser feito, quer seja por aquele que tem mais talento, quer seja por aquele que tem menos talento, mas que tem o coração. A questão é, você está usando os seus talentos. Olha, eu posso escrever o cartão lá, mas a minha letra é feia. Agora, quando a Leslie escreve, aí todo mundo comenta, uau, que letra bonita. O cartão vai ser escrito, mas a qualidade pode ser um problema. Por quê? Porque quem está fazendo o trabalho talvez não seja o mais talentoso, mas é aquele que está ali disponível para fazer. Nós queremos engrandecer a Deus. Nós queremos construir o reino de Deus. Nós queremos que o reino de Deus brilhe. Brilhe. Na verdade, na próxima aula, Daniel vai estar falando sobre sal da terra. Sal da terra e luz do mundo. Para encerrar essa série de como ser igreja. Sabe, Deus tem nos chamado para construir o reino dele. E eu queria deixar duas perguntas aqui para você conversar com o pessoal em casa. Se você por um acaso não tem alguém em casa que você possa falar, dá uma ligada, chama no WhatsApp um irmão, uma irmã, chama no Zoom, chama no Skype, faz alguma coisa, mas converse agora e fale sobre essas perguntas aqui. A primeira pergunta é: como tenho sido separado, ou seja, santo? Como tenho sido santo, separado em casa, no trabalho, na escola, em meus pensamentos e em minhas ações? Como é que eu vejo que eu tenho sido separado? Na minha casa, no trabalho, na escola, com relação aos meus pensamentos e em minhas ações. E pergunta número 2. Quero que você fale sobre qual é o meu talento. E você vai conversar com outra pessoa, e a outra pessoa talvez vai falar para você, olha, você tem talento para isso aqui. E converse sobre qual é o seu talento. E aí você vai falar sobre o talento do outro, qual que você vê que é o talento do outro, que pode ser usado para construir o reino de Deus, que pode ser usado para construir a igreja de Cristo, que pode ser usado para construir o corpo de Cristo. Tem sido ótimo a gente poder estar juntos nessas aulas. Como eu falei, a semana que vem, Daniel vai encerrar nossa última aula sobre como ser igreja, e daqui a 2 semanas vamos estar começando uma série muito especial, que vai falar sobre evidências sobre Deus e sobre cristianismo. Eu queria chamar você, adolescente, você jovem, a estar participando, porque vai ser muita coisa importante para você, mas queria que você também chamasse seu amigo, sua amiga de escola, de faculdade, para estar participando. Eu sei que hoje existem alguns conceitos que têm colocado cristianismo e Deus como se fosse uma fábula. E nós vamos estar lidando com muitas dessas maneiras de pensar e de tratar esse assunto. E eu sei que vai ser muito especial, então eu queria chamar você daqui a 2 semanas para participar conosco e chamar seus amigos para estar participando conosco. Nós vamos encerrar agora. Por favor, reúna o pessoal em casa,
Reúna um irmão, junto com um irmão, uma irmã, e conversem sobre essas duas perguntas. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.